Tema do vídeo de hoje: como entender o que Deus quer de você. A primeira coisa que nós devemos entender é o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E como nós podemos saber essas coisas? Nós devemos utilizar a Bíblia como nossa bússola. Lembra que na Bíblia está descrita a palavra de Deus e lá mostra os mandamentos, os estatutos, lá mostra o que agrada e o que não agrada a Deus, lá mostra como Deus se revela para seus filhos. Então, quando você lê a Bíblia, você entenderá como Deus se relaciona com seus filhos, o que agrada e não agrada ao nosso Senhor, e você consegue entender também como Deus nos direciona. Para não deixar aqui sem falar nada, falarei algumas coisas, que são bem frequentes. Então Deus vai falar com você por sonhos, Deus falará com você por ungidos dele, então pastores, e outras pessoas que frequentam a igreja e que têm intimidade com Deus. Deus pode utilizar inclusive pessoas aleatórias para falar com você. Então deixarei aqui que aconteceu esses dias comigo, inclusive, e exemplifica bem. Estava voltando do culto e entrou um morador de rua no trem e ele começou a falar algumas coisas, levantou, passou por mim e quando ele estava passando por mim ele deixou um versículo e era literalmente uma das respostas que eu estava precisando de Deus. Ou seja, Deus pode utilizar literalmente qualquer pessoa para lhe dar algumas respostas, mas você deve estar atento, não só no ambiente ao seu redor, nas pessoas, como você ter um entendimento da palavra de Deus, pois assim você consegue captar melhor. Deus pode utilizar seus filhos, Deus pode utilizar uma pessoa que nunca pisou na igreja, Deus pode utilizar várias formas para falar com você. E essas formas estão descritas na Bíblia. Lembrando também que Deus, além de falar daquelas formas que estão descritas na Bíblia, você entenderá que ali tem o que agrada e o que não agrada a Deus. Deus irá te direcionar no que agrada a Ele, Então, leiam a Bíblia. Segundo tópico quando você entender o que Deus quer de você, então, você entendeu as formas com que Deus fala, o que agrada e não agrada a Ele. Quando você entender o que Deus quer de você, então, chegar uma palavra por alguém, você ler algo na Bíblia, aquilo tocar o seu espírito, o Espírito Santo vier falar com você, você deve fazer exatamente o que foi dito e da maneira que Deus lhe falou para fazer. Então, por exemplo, alguém te entrega uma palavra, observe na palavra que te entregaram, na promessa ou o que quer que seja, o máximo de detalhes possíveis e continue perguntando para Deus, caso tenha mais detalhes que você precisa saber para cumprir aquilo. De qualquer forma, se Deus falar para você, comece a andar e no caminho você pergunta o resto. Muitas pessoas deixam de saber e de cumprir o que Deus tem na vida simplesmente por não ter atitude. Se Deus já te falou, filho, se Deus já lhe falou, irmão, ação. Deus já te falou, começa a agir. Se você não agir, você não receberá o que Deus tem para a sua vida. Falando em ação, vamos para o último tópico, que para andar realmente com Deus e saber o que Ele quer de você e cumprir o que Deus tem para a sua vida, você precisará, irmão, de fé e intimidade com Ele. Então, irmãos, cria intimidade com o Espírito Santo. Cria intimidade com Deus.
Começa a orar mais, começa a pedir para Deus se revelar para você, começa a pedir direções de Deus, começa a ter intimidade e fé. Lembre-se, Deus falará para você fazer algumas coisas e quanto mais intimidade você tem, mais Deus fala com você de várias maneiras diferentes e você consegue entender. Você só entende o que você tem intimidade. Você que é casado, você que é casada, às vezes só com o olhar do seu marido ou da sua esposa, você já entende o que ela está sentindo, o que ela quer, etc. Essa é a intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais você consegue entender as coisas, mas você conseguirá andar no que Ele tem para a sua vida. E você, com intimidade, entende. Mas o que fará você andar de verdade com Deus é a sua fé. Lembre-se, Deus tem coisas grandes na sua vida. Sendo assim, sem fé você não conseguirá fazer, porque Ele vai fazer para você Ele vai falar para você fazer coisas que você não está acostumado. Ele vai lhe dar promessas grandes que precisam de passos que exigem fé. Exige fé. Então, irmãos, tenham fé, leiam a palavra de Deus, crie intimidade com Deus, pois assim você conseguirá entender o que Deus tem para a sua vida. E não só entender, porque muitas pessoas já sabem as promessas que Deus tem para ela, mas por falta de ação, por falta de fé, por falta de comprometimento, com falta de obediência, não recebem as promessas de Deus. Irmão, eu não quero que você seja essa pessoa. Eu quero que você entenda da palavra de Deus. Eu quero que você tenha intimidade com Deus e cada dia mais receba as direções dele para cada aspecto da sua vida. E eu quero, irmão, que com fé você realize e conquiste todas as promessas de Deus em sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.